pessoal, boa noite. Aqui é a Gisele, psicóloga, estando dando início mais a essa live aqui com vocês, podendo compartilhar, né, de conhecimentos, dos estudos que eu tenho feito, das leituras que eu tenho feito. E é muito bom poder estar aqui com vocês mais uma vez e compartilhar. Então, muita coisa, né? Falar sobre tema de relacionamentos é bem delicado e muito rico ao mesmo tempo, porque nós estamos o tempo todo nos relacionando, né? Nós relacionamos em família, nós nos relacionamos entre amigos, nós nos relacionamos na igreja, no trabalho. Então, nossa vida é permeada de relacionamentos. E quando esses relacionamentos não estão sendo saudáveis, é muito difícil, né? Afeta muito a nossa saúde emocional, afeta muito a nossa saúde mental. É por isso que eu decidi falar, mais uma vez, sobre relacionamentos tóxicos. Porque vocês sabem que aqui no meu Insta eu falo bastante sobre autoestima, né? E o relacionamento tóxico, ele é um veneno para nossa autoestima, né? Estar perto de pessoas que sugam a nossa energia, que não nos fazem bem, é uma bomba realmente para nossa autoestima. Então a gente tem que aprender como lidar com isso, como que realmente identificar se nós estamos sendo também pessoas tóxicas, como que as pessoas tóxicas geralmente agem. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre tudo isso aqui hoje, tá bom? Não vai ser uma live muito longa. E se vocês tiverem perguntas, podem ir colocando aí nos comentários. Eu tenho uma caixinha aí que tem uma interrogaçãozinha. Vocês podem colocar ali também, que se eu ver que tem pergunta ali, eu vou estar respondendo no final, tá bom? Então vamos lá. O que é uma relação tóxica? É uma relação em que uma das partes te faz sentir infeliz e esgotada. Então, se você está numa relação que você se sente esgotada a maior parte do tempo, ou você está se sentindo infeliz, sua energia sugada, provavelmente você está numa relação tóxica, tá? Não está sendo boa para você. E um relacionamento emocionalmente tóxico, então, uma das partes, né, assume aquele papel de dominante. Ele assume o papel do autoritário, dominante, aquele que está no controle. E o dominado é aquele que se subordina, que se sente inferior e incapaz de sair da relação, ele se sente inferior, então ele acaba se submetendo a tudo que o dominante da relação impõe, né? E isso fazendo com certeza que a outra pessoa se drene cada vez mais suas forças e energias, né? As pessoas que são tóxicas, elas geralmente deixam o ambiente pesado, aquele ambiente hostil, sabe? Que tá sempre sendo se sentindo superior. A gente vai estar falando sobre esses detalhes depois, mas aquela coisa que fica aquele clima pesado, sabe? Quando você vai num lugar e você, em vez de se sentir feliz, você sai de lá pesado, chateado, que tipo, era pra ter sido bom isso, mas não tá sendo mais legal. Então é um sinal de que não tá um relacionamento saudável, tá bom? E esse tipo de relacionamento, então, ele acontece também em vários contextos, né? Não é só entre marido e mulher, namorados, não, ele acontece no ambiente de trabalho, como eu falei antes, na igreja, na escola, nas suas relações familiares, entre pais e filhos. Relacionamentos tóxicos pode acontecer em qualquer lugar onde existe um relacionamento entre duas pessoas, né? Então a gente tem que aprender um pouquinho, então, como que as características, então, de uma pessoa que ela é tóxica, tá? Eu vou falar pra vocês as características, eu vou ler um pouquinho aqui e comentar. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, sabe? A gente também tem que se analisar se nós estamos sendo pessoas tóxicas nas nossas relações, né? Porque se a gente tem aqui alguma dessas características, né, dominantes, a gente pode ter um alerta e tentar se perceber. Poxa, eu tô sendo assim, eu tô agindo assim em algum momento. E isso não é legal, isso não vai ser legal para as minhas relações, tá? Então vamos lá. Vou dar boa noite para quem chegou depois. Vanessa,
Gabe, boa noite. Good night, how are you? Nena, Rosângela, boa noite pra vocês. Gente, compartilha aí a live, tá bom? Deixa coraçõezinhos para o Instagram entender que isso é uma live importante, que tem um conteúdo válido, né, para enriquecer a saúde das pessoas, tá bom? Ajuda aí. Me fala um pouquinho, vocês por acaso já tiveram contato com pessoas tóxicas? Já tem aquela clareza, assim, tem uma noção. Não, eu já me relacionei com pessoas tóxicas. Vamos lá. Alguém responde, Rosângela. Quem tá aí comigo? Responde aí, gente. Você já teve relacionamento com alguém que foi tóxico na sua vida? Se você teve, fala aí nos comentários, depois deixa pra mim também. Pra gente poder ir compartilhando aqui um pouco das nossas experiências, tá bom? Então, características de pessoas tóxicas, tá? Vamos começar. Pessoas tóxicas, elas gostam de argumentar demais. Ela se sente animado, entusiasmado quando ela começa um argumento com uma pessoa, quando ela consegue estar questionando e argumentando e fazendo com que isso vá se fomentando até chegar numa discussão. E com certeza, né, a pessoa que ela é dominadora, ela quer sair vencendo em todos os argumentos dela. Né? A Rosângela disse que já teve uma amizade tóxica, né? Vanessa também. E é pesado, né? É pesado. Então, primeira característica, uma pessoa que gosta de argumentar demais, está sempre certa sobre as coisas. Segunda característica, se acha melhor do que os outros, tendo um senso de superioridade que exige total atenção dos que estão ao seu redor. Então, aquela pessoa que ela se acha, né, a cereja do bolo e todo mundo é inferior a ela. Então, se ela tá num lugar, ela tem que ser bem tratada melhor que todo mundo, ela tem que chamar mais atenção que todo mundo, ela tem que ter mais atenção, né, daqueles que estão com ela. Então, a pessoa que está com ela não pode dividir a atenção com outras pessoas, ela tem que ser o foco. Uma pessoa tóxica, ela também gosta de fazer comentários desnecessários. Sabe? Aquelas pessoas que gostam de fofocar, que gostam de sempre ter um comentário negativo sobre você ou sobre as pessoas que você está se relacionando. É aquela pessoa que, por exemplo, quase nunca tá com você, mas quando vai na sua casa, só presta atenção em coisas negativas, ou quando ela está em qualquer lugar com você, ela vê tudo de ruim que tá acontecendo, porque ela faria melhor. Então são pessoas que gostam de fazer esses comentários desnecessários. Outra característica é que as pessoas tóxicas, elas não sentem empatia. Né? O que é empatia? Poder se colocar no lugar do outro, tentar sentir um pouco do que o outro está sentindo, entender que o outro está passando. Não, a pessoa que é tóxica, ela não se coloca no lugar do outro. Ela não consegue ter empatia pelas pessoas, ela só pensa nela, né? Ela sempre se vê como vítima. Essas pessoas têm grande dificuldade de mudança, pois nunca assumem sua responsabilidade nas partes das relações. Então, ela sempre é a vítima. Todo mundo é errado, todo mundo erra, todo mundo está fazendo coisa errada contra ela, mas ela não reconhece a parte dela, a responsabilidade dela, né? Então, no relacionamento saudável, a gente tem que pensar, peraí, eu errei também, o que eu fiz de errado? Né? Eu fiz alguma parte, eu falhei nisso, falhei naquilo, a gente reconhece aonde que a gente também está errando. Agora, a pessoa que ela acha que ela está sempre certa, ela é sempre vítima em todas as circunstâncias, peraí, você está sendo tóxica, né? Então é bom a gente avaliar a nossa vida também. A pessoa tóxica, ela também considera a reação do outro como exagerada. Ela não consegue considerar as emoções e os sentimentos do outro. Então, sabe aquela pessoa que, tipo, você desmarcou com ela, por exemplo, porque morreu alguém da sua família. Ou morreu o seu pet favorito, que você amava tanto. E aí você não tá se sentindo bem, você tá sofrendo por isso. A pessoa fala assim, nossa, você não acha que tá sofrendo demais? É só um gato, ou é só um animal. Ou, tipo, você foi só uma prova, você só reprovou numa prova. Ou, sabe, ela diminui as suas emoções e seus sentimentos porque ela não considera as suas emoções. Então, isso são exemplos simples, né? Talvez vocês tenham até outros exemplos melhores do que esse para dizer aí.
Pode colocar nos comentários que depois as pessoas podem ler, tá bom? Ela usa a palavra eu incessantemente nas conversas e são monólogos ou sermões. Então, é aquela pessoa que tudo ela tem um eu para contar. Eu, né? Ela tá sempre mencionando as suas experiências ou como foi com ela. Sabe aquelas pessoas que você começa a conversar e você não tem chance de falar um A? Você fica só ouvindo. Quando você começa uma conversa, de querer conversar, rapidinho essa pessoa ela não consegue permanecer na conversa. Ela não consegue permanecer, meio que ela já vai escapulindo, arrumando outra coisa para fazer e foge da conversa. Porque ela tem dificuldade de ouvir, de compartilhar. Ela gosta de ser o centro das atenções. A pessoa tóxica, ela também abusa do poder e autoridade. Então é aquela pessoa que gosta de ser controladora, né? Ela gosta de estar no controle e quando ela, como eu disse no começo, ela é dominante, então a outra pessoa que se sente inferior, sente que tem que estar debaixo disso, ela é facilmente controlada por essa pessoa que está sempre ali abusando do seu poder, da sua autoridade. Então você tem talvez um chefe, que ele tem um cargo de autoridade. Quando ele abusa desse poder, dessa autoridade, ele está sendo tóxico, ela está sendo tóxica. Sempre te faz sentir um lixo. Eles sugam sua energia e nunca oferecem um retorno. Então as pessoas tóxicas são aquelas pessoas que realmente você se sente totalmente drenado perto dela. A pessoa que tá debaixo desse relacionamento tóxico, ela começa a se questionar. Ela começa a duvidar da sua integridade. Ela começa a duvidar dos seus sentimentos, porque ela começa a realmente, será que eu estou exagerando mesmo? Será que eu não estou sendo, eu não presto mesmo, eu não tenho capacidade mesmo? Ela começa a acreditar nisso. Ela se sente mal, né? Ela perde seu senso de valor. A pessoa que é também tóxica, ela não ouve, como eu disse pra vocês. O assunto tem que ser sobre eles. E se não é sobre eles, eles não conseguem prestar atenção. Não conseguem se manter numa conversa, não conseguem ser um amigo, né? Ele tá sendo sempre tóxico. Não demonstra arrependimento sincero. Então é aquela pessoa que quando ela vai se desculpar por alguma coisa, quando ela é confrontada, ela é muito superficial. Você consegue ver na pessoa que ela não está arrependida do que realmente ela fez. Eles também exigem demais além do que eles oferecem, né? Então aquelas pessoas que nunca está disposta a te ajudar, nunca se oferece em fazer algo por você, mas está sempre exigindo que você faça por eles, né? E chega a ser cansativo. Então esse tipo de pessoa é, né, uma pessoa tóxica. E eles são extremos manipuladores também. Ele consegue manipular, consegue fazer com que as pessoas que estão ao redor deles acabam fazendo o que eles querem. Essas características, né, algumas pessoas que são tóxicas dessa forma, elas podem ter algum transtorno de personalidade, né, principalmente o transtorno de personalidade narcisista. A gente, estudando, percebe muito isso, que as pessoas que têm essa característica narcisista, elas são muito tóxicas, né? Chega a adoecer as pessoas que convivem com elas, né? As consequências de estar em um relacionamento tóxico são muito graves, né? Entre sentimentos de culpa, medo, baixa autoestima, depressão, ansiedade, isolamento, porque a pessoa começa a se isolar dos seus contatos, ela começa a ficar constrangida de estar perto de outras pessoas, e também sensação de desamparo, vergonha, desesperança e outros transtornos, até também transtorno pós-traumático, né? Pessoas que vivem numa relação tóxica por muitos anos, ela desenvolve traumas, né? Porque muitas vezes esses relacionamentos tóxicos, eles vêm também em conjunto com o abuso, né? O abuso, a violência doméstica, o abuso psicológico, o abuso financeiro, o abuso emocional e físico, de agressões. Então ele pode estar envolvido, então é diferente, o relacionamento ele pode ser tóxico e não abusivo,
quanto ele pode estar sendo tóxico e abusivo ao mesmo tempo. Então é preciso que você tenha esse olhar e esse cuidado, né? Para que você consiga atentar se você tá numa relação tóxica, se tem alguém que você conhece, algum amigo, um familiar que está envolvido em um relacionamento tóxico, e muitas vezes essa pessoa ela não percebe. É muito sutil porque a manipulação começa de uma forma que a pessoa não consegue perceber que ela está numa relação tóxica, sabe? Ela consegue acreditar que ela é amada, que ela é cuidada, né? Porque a pessoa, ela, desse tipo de personalidade, ela consegue manipular, ela consegue fazer com que o outro se sinta realmente dependente dela, tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso logo mais. Alguns sinais para entender se você está em uma relação tóxica, né? Vou entrar agora. Gente, vocês que estão aqui, boa noite para todos. Me fala aqui que vocês estão gostando, vocês estão achando interessante esse tema. Comenta aqui se você já viveu alguma experiência com alguém que era tóxico, se você convive com familiares tóxicos, né? Como eu falei, existem vários contextos onde isso acontece, não é só no relacionamento amoroso, acontece em vários relacionamentos, tá? Boa noite, Juliana, Belinha, a Isabela, Matusalém tá aí, boa noite. Boa noite a todos que estão conosco, tá? Deixa o seu coraçãozinho, seu like, compartilha com alguém. E me deixa saber aqui se você também conhece alguém ou se você já viveu algum relacionamento tóxico, tá bom? Pra gente poder estar compartilhando aqui dos conhecimentos, tá? É muito válido o feedback de vocês, enriquece bastante o nosso momento aqui. Então, alguns sinais para você atentar se você está numa relação tóxica também são falta de suporte e apoio. Te faz sentir que seus interesses e necessidades pessoais não são importantes. Então, aquela pessoa que você sente sozinha estando numa relação, que tudo que é a respeito de você não tem muita importância, mas o que ele ou ela quer sempre sobressai, sempre é mais importante, é um sinal. A comunicação é tóxica, sempre então está envolvendo sarcasmo, criticismo, aquele tom de chacota, de desdenho, que te faz sentir inferior. Isso são, né, a comunicação com a pessoa, com essas pessoas sempre muito tóxica. A Juliana fez um comentário aqui: tive um relacionamento tóxico e hoje sofro com as consequências, depressão, pânico e ansiedade. É muito triste, né, Juliana? E realmente eu vou estar falando depois para vocês um pouquinho como que a gente pode estar tentando sair dessas relações ou se existe como a gente recuperar uma relação que está sendo tóxica. E muitas vezes a única maneira realmente é a porta de saída, né? E depois arcar com as consequências, né, Ju? Eu espero que você esteja tendo um amparo, minha querida. O ciúmes excessivo, né? A maioria dos primeiros sinais que são assim muito claros na relação é essa questão do ciúmes excessivo, né? Tá sempre desconfiando, tá sempre suspeitando de que você tá escondendo alguma coisa, tá sempre achando que você tá tramando algo pelas costas e fica com essa acusação, com esse, sabe, com esse peso sempre sugando de você as suas energias, as suas forças. É uma pessoa também muito invejosa, ela não consegue ficar feliz com a conquista do outro, né? Ela tá sempre achando que ela deveria estar nesse lugar, né? Que bom que você teve apoio da família, isso é muito importante, a gente vai estar falando aqui. Obrigada pela sua colaboração, Juliana, muito bom. E é difícil, né, conviver com uma pessoa que nunca tá feliz com o que você ganha. Sabe aquelas pessoas que você compartilha, tipo, nossa, eu consegui tal coisa que eu tava tentando há tanto tempo, e ela não consegue se alegrar com a sua alegria. É complicado viver com gente assim, gente, muito complicado. É controlador,
né? Se irrita se não responder. Então é uma pessoa que tá sempre querendo estar no controle. Sabe aquele que a namorada saiu de manhã pro trabalho, depois ele quer saber que hora que ela saiu, que hora que ela chegou. E mulher com homem também, né, gente? Porque tem muita mulher muito controladora. Quer saber onde tá, o que tá fazendo, se tá no lanche, com quem que tá falando, quem que tá com ela. Filma aí, me mostra aí com quem que você tá. É aquele controle excessivo sobre a pessoa. Se a pessoa não responde logo as mensagens, já começa a pensar, não, tá fazendo alguma coisa, deve estar com alguém, deve estar falando de mim, ou deve estar com outro. Já começa, a mente já começa a ir para 1000 lugares. Então a pessoa muito insegura, né? A relação é permeada de ressentimentos, vai guardando aquelas frustrações, aqueles desencontros, aquelas coisinhas, vai guardando, acumulando, acumulando, e uma hora explode na relação, né? Esses sentimentos ruins, isso é sinal de alerta, tá bom? Então, são alguns sinais que a gente tem que estar atento, né? Principalmente se você tá num namoro, se você tá numa relação de amizade, sabe? Se a pessoa só tá sugando de você, só quer sua atenção, mas quando você precisa nunca tá ali pra você. Sabe aqueles amigos que quando você liga, tipo, você escuta tudo que eles têm pra falar, mas na hora que você vai falar, tipo, eu tenho algumas coisas pra fazer, já te desliga, não te dá atenção, nunca te dá ouvidos. É complicado, né? A gente tem que pensar, será que vale a pena investir nessa relação? Então vamos pensar. Pra gente estar perguntando aqui, se questionando, né? Pra ter certeza, assim, tô numa relação tóxica, ou minha família tá sendo tóxica comigo, meu Deus, e agora? Quando você tá com essas pessoas, né? Quando você se reúne com essas pessoas, ou quando você tá com seu namorado, ou você tá dentro de casa com a sua companheira ou companheiro, você sente pesado, cansado, sem energia, infeliz? Se a resposta for sim, então você está vivendo num relacionamento tóxico.